Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal. Nós vamos falar aqui hoje sobre potência de expoente racional. Tenho certeza que esse vídeo vai abrir muito a sua cabeça aí, então fica comigo até o final para você acompanhar o passo a passo e entender uma das propriedades ou uma das definições de potenciação e radiciação mais importantes que a gente tem. Tranquilo? Bom, aqui nós vamos falar sobre potência de expoente racional, ou seja, potência com expoente na forma de fração. Imagino que quando você chega aqui, você já tem alguns domínios de potência, como, por exemplo, qualquer potência de expoente inteiro, seja positivo ou negativo. Exemplo, 2 elevado à quarta potência. Como é que calcula isso? Ou até mesmo uma fração, tá? 2 quintos elevado ao cubo, certo? Imagino também que você já tem o domínio de fazer potência com expoente negativo, então 3 elevado a menos 2, certo? Ou também, no caso, se for uma fração, também não tem problema, né? Se você tiver 4 sétimos elevado a menos 3, por exemplo. Outra coisa que eu imagino que você também já tenha dominado quando chegar aqui é o seguinte, é o conceito de radiciação. Então, por exemplo, quando nós falamos aqui em raiz quadrada, por exemplo, de 4. Por que nós dizemos que a raiz quadrada de 4 é 2? Porque se nós fizermos 2 ao quadrado, o resultado é 4. Lembrando que a potenciação ela é o inverso da radiciação, ou a radiciação é o inverso da potenciação. Então, quando você fala raiz quadrada de 4 é 2, porque quando você pega esse 2 e eleva ao quadrado, dá igual a 4. Então, imagino que você já tenha esses domínios. Mas aí você percebe assim, professor, eu sei que quando eu tenho o expoente positivo, isso indica a quantidade de vezes que eu tenho que repetir a base. Então, 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Quando eu tenho expoente negativo, eu entendo que é o inverso. Então, eu tenho que inverter a minha base para que eu precise calcular. Mas e quando eu tenho um expoente na forma de fração? Como que isso se comporta? E aí eu vou montar com vocês um raciocínio para que vocês entendam o porquê de algumas coisas, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou aconselhar: imagine que você não sabe calcular isso daqui, né? Não sei o que isso significa. Se você também nunca viu, aí de fato você não vai saber como calcula, mas você sabe que 16, por exemplo, é uma potência de base 2. Ah, professor, 16, por exemplo, é 2 elevado à quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, de fato é 16. O que eu quero dizer com isso? Nós podemos transformar esse 16 numa potência de base 2. Então, eu posso escrever o 16 como 2 elevado à quarta potência. Só que o 16 já tem um expoente 1 sobre 2. Então, o que nós vamos fazer? Isso aqui é 16. Para garantir que isso seja 16, eu vou colocar um parêntese. E esse 16 está elevado a 1 sobre 2. Automaticamente, o que aconteceu aqui? Apareceu para você uma propriedade da potenciação, que diz o seguinte: quando você tem uma potência e eleva ela a outra potência, você pode conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, vamos multiplicar aqui os expoentes. Ó. Então, conservou a base, aí você vai vir aqui, ó, vai pegar esses expoentes e vai multiplicar, certo? 4 vezes 1 sobre 2, 4 vezes 1 dividido por 2, certo? Então, isso vai ser 2 elevado a 4 sobre 2. Só que 4 dividido por 2 é 2, então isso é 2 ao quadrado. Só que 2 ao quadrado é 4, certo? Vamos guardar essa informação aqui que a gente vai concluir uma coisa muito legal daqui a pouco. Vamos fazer essa de baixo. Ó. Eu também não sei quanto é 27 elevado a 1/3, mas eu sei que 27, por exemplo, é 3 elevado ao cubo. Só que esse 27, isso aqui, ó, que é 27, está elevado a 1/3. E aí, o que eu faço? Aplico novamente a propriedade. Conservo a base e multiplico os meus expoentes. Então, multiplico aqui 3 vezes 1/3, certo? 3 vezes 1/3, 3 vezes 1, vai dar 3 sobre 3. E 3 sobre 3 é 1. E 3 elevado a 1, na verdade, é 3. Dava para a gente saber porque eu estou multiplicando uma fração pelo seu inverso, tá? Sempre que você multiplica um número
pelo seu inverso. O inverso de 3 é 1/3 e o inverso de 1/3 é 3. Sempre que você multiplica um número pelo seu inverso, o resultado é sempre 1. Tranquilo? Eu já vou deixar até pronto também esse resultado aqui, ó. Vamos ver quanto é que dá aqui. 8 é 2 elevado ao cubo, que está elevado a 2/3, certo? O que eu faço? Propriedade. Conservo, multiplico. Ó, vou multiplicar os meus expoentes. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 2, dá 6 sobre 3. Né? Só que 6 sobre 3 é 2, então isso é 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Tranquilo? Agora, perceba uma coisa aqui muito interessante, tá? Olha para esse resultado. 16 elevado a 1 sobre 2 deu quanto? 4. Agora, perceba que se eu pegar 4 e elevar ao quadrado, eu retorno a ter quanto? 16. Tá? Não é que é para você elevar, não, tá? É só para você perceber. Ó, 4 elevado ao quadrado, que dá 16. E 16 elevado ao inverso de 2, que é 1 sobre 2, dá 4. Você já conseguiu ver aqui, percebeu alguma relação? Ó, 16 elevado a 1 sobre 2 deu 4. E se eu pegar 4 e elevar ao quadrado, dá 16. O que isso significa? Que eu estou fazendo o inverso. Veja só, 16 elevado a 1 sobre 2 deu 4. Eu conheço isso. Eu sei que, na verdade, para 16, aplicar uma operação aqui no 16 e dar 4, é só aplicar quem? A raiz quadrada. Ou seja, isso daqui é, na verdade, a mesma coisa que a raiz quadrada de 16. Ou seja, 16 elevado a 1 sobre 2 é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada de 16. E agora, olhe para cá. 27 elevado a 1/3 deu 3. Mas observe que se eu pegar 3 e elevar ao cubo, eu volto até quanto? 27. Você vai dizer, opa, professor, espera aí. Eu estou fazendo o inverso. Eu estou aplicando uma potência, voltando para cá, e os expoentes são inversos. Ou seja, 1/3 e 3. 1 sobre 2 e 2. Então, se isso daqui é a raiz quadrada de 16, eu sei que se eu pegar, por exemplo, e tirar a raiz cúbica de 27, o resultado é quanto? 3. Porque 3 ao cubo dá quanto? 27. Então, se eu pegar 3 e elevar ao cubo, eu volto para 27, significa que se eu tirar a raiz cúbica de 27, dá 3. Se eu pego 4 e elevar ao quadrado, e dá 16, se eu pegar 16 e elevar 1 sobre 2, ou seja, a raiz quadrada, vai dar 4. Tranquilo? O que eu quero mostrar com isso daqui? Perceba que quando o expoente é racional, e a gente poderia usar mais exemplos, eu usei esses aqui só para demonstrar, na verdade, o significado disso é o significado de uma raiz. Ou seja, sempre que eu tiver um expoente na forma de fração, expoente racional, eu posso transformar isso numa raiz. E aí você observa, ó, 1 sobre 2 virou raiz quadrada. 1 sobre 3 virou raiz cúbica. E olha que interessante, ó, esse 3 aqui de baixo é o índice da raiz. Ó, esse 2 aqui de baixo é o índice da raiz, ou seja, 2. E esse númerozinho que está aqui em cima, ó, o 1, vou circular aqui de outra cor, tá? O 1 e o 1. Na verdade, são os expoentes, ó, porque aqui é 16 elevado a 1, 27 elevado a 1. Professor, faça aí o de baixo para a gente entender. Basicamente é o seguinte, vamos lá. Ó, o 3 é o índice. Então, o que eu já posso deduzir aqui? Ó? Isso aqui vai ser raiz cúbica de 8. E esse 2 é o expoente que está aqui. No caso aqui era 1, então 27 elevado a 1 é 27, 16 elevado a 1 é 16, então 8 ao quadrado. Então, isso dali é a mesma coisa que raiz cúbica de 8 ao quadrado. Isso é tão verdade que se você fizer raiz cúbica de 8 ao quadrado, ó, isso é raiz cúbica de 64. E a raiz cúbica de 64, de fato, é 4, porque 4 elevado ao cubo dá 64.
Professor, como é que eu teria enxergado esse raciocínio aqui? Basta você pensar o seguinte: 8 elevado a 2/3 é a mesma coisa que 8 elevado a 2 vezes 1/3, certo? Só que eu posso separar essa multiplicação como uma potência de potência. Então, isso é 8 ao quadrado elevado a 1/3. Eu acabei de falar que 1/3 é raiz cúbica. Então, isso, ó, raiz cúbica de 8 ao quadrado. Raiz cúbica de 64. Ou seja, de modo geral, tá? Então, de modo geral, o que a gente pode deduzir? Uma das propriedades mais importantes que a gente tem aqui, que a gente usa bastante, principalmente no cálculo, para fazer algumas derivadas, tá? Para simplificar algumas expressões de potenciação com radiciação misturada, o que nós observamos? Que quando nós temos um expoente na forma de fração, isso, na verdade, vira uma raiz. Ou seja, se você tem lá, por exemplo, uma potência, essa potência tem um expoente na forma de fração do tipo, por exemplo, m sobre n. O que nós identificamos? Esse n, o de baixo, é sempre o índice da sua raiz. Então, isso vai ser raiz, ó, raiz. Isso é o índice, é o n, ó, o 2 é raiz quadrada, o 3 é raiz cúbica, e o numerador vai ser o expoente da base. Então, ó, a elevado a m. Então, por exemplo, aqui o m valeria 1 e o n 2. Então, seria 16 elevado a 1, raiz quadrada. 27 elevado a 1, raiz cúbica. 8 elevado ao quadrado, raiz cúbica também. Beleza? Então, esse vídeo era para que você entendesse mais ou menos aqui como que se chega nessa definição de potência de expoente racional virar uma raiz. Beleza? Então, se você gostou, não saia antes de se inscrever no canal, se você não é inscrito, deixar o seu like e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. Valeu? Até mais!